Tenho quase certeza de que você já teve aquela sensação estranha de um determinado momento da sua vida já ter acontecido antes. Eu sei quanto isso é estranho. Um lugar desconhecido que parece familiar. Uma frase que alguém fala e você tem certeza de já ter ouvido, mesmo sem nunca ter estado ali. De repente é como se o tempo desse um pequeno salto e a realidade se repetisse por alguns segundos. Esse fenômeno tem nome: déjà vu, que traduzido do francês significa já visto, mas a experiência em si vai muito além de uma simples tradução. Para muita gente, o déjà vu é uma das sensações mais estranhas que existem, porque nos faz questionar a própria estrutura da memória, do tempo e até do que chamamos de realidade. Os cientistas até tentam explicar o déjà vu como uma falha no cérebro, mas será que é só isso mesmo? Porque convenhamos, gente, se fosse apenas uma falha, por que essa sensação parece tão vívida, tão real e principalmente tão desconcertante? Hoje, vamos mergulhar no mistério do déjà vu, desde explicações neurológicas até as teorias mais bizarras que sugerem viagens no tempo, universos paralelos e até falhas na simulação em que vivemos. Enfim, vamos logo pro vídeo. A ciência olha para o déjà vu como uma mera falha na nossa mente. A explicação mais aceita é que ele acontece quando o cérebro confunde o presente com uma lembrança falsa. É como se duas áreas de percepção e memória se cruzassem e gerassem uma sensação de familiaridade. Em termos mais simples para você entender, seu cérebro processa a informação duas vezes quase ao mesmo tempo. A primeira de forma inconsciente e a segunda de forma consciente. Quando a segunda chega, você tem a impressão de que já viveu aquele momento, porque a primeira já deixou um rastro na sua memória. Mas a coisa não para por aí. Pesquisas em neurologia apontam que o déjà vu está ligado a um hipocampo e ao lobo temporal, que são as regiões responsáveis pela memória e pelo conhecimento. Pessoas com epilepsia, por exemplo, relatam déjà vus intensos momentos antes de uma crise, o que fez cientistas desconfiarem que esse fenômeno é uma espécie de curto-circuito elétrico no cérebro. Outras teorias científicas dizem que ele pode ser uma falha no tempo de processamento visual. Imagina que cada um dos seus olhos envia informações separadas ao cérebro, mas que por algum motivo, uma delas chega com um leve atraso. O resultado seria uma sensação de repetição, como se o que você vê já tivesse acontecido alguns segundos antes. Parece uma explicação simples, mas quase banal. Há algo estranho nisso. Se é só um erro, por que o déjà vu carrega um peso emocional tão forte? Porque ele nos dá a sensação de que existe um significado escondido naquele momento. Existem várias teorias ao redor do mundo que ligam o déjà vu a coisas muito mais estranhas. Universos paralelos, linhas do tempo alternativas, até a ideia de que estamos vivendo uma espécie de simulação, vulgo Matrix para os mais chegados. Uma das teorias mais bizarras sugere que em algum ponto da sua vida você experienciou verdadeiramente aquele momento, mas em outra realidade. Cada déjà vu seria, na verdade, uma espécie de eco entre outra linha do tempo. Por segundo, seu cérebro estaria recebendo informações de uma versão alternativa de si mesmo. E sim, eu sei que é perturbador imaginar que nossas vidas podem se sobrepor sem que percebamos. Mas outra teoria fala em memórias intrusivas de vidas passadas. E não tô falando de karma ou reencarnação. Muito menos tô aqui para atacar a religião de ninguém. Apenas falo de flashes que aparecem no presente, desconectados da nossa vida atual. O déjà vu seria uma espécie de lembrança que o cérebro não consegue categorizar. E tem ainda a teoria da simulação. Se o universo fosse um programa, um déjà vu poderia ser um pequeno bug no código, um instante que a simulação tropeça e nos mostra que tudo aquilo que vivemos pode estar sendo repetido ou editado sem explicação nenhuma. Todas essas teorias não provam nada, é claro, mas já são suficientes para deixar a sensação de déjà vu ainda mais desconfortável, porque no fundo, todas elas carregam a mesma pergunta: até que ponto a gente pode confiar na realidade que vemos? Muita gente pensa que o déjà vu é só um momento passageiro, mas alguns relatos são simplesmente bizarros até demais. Existem pessoas que descrevem experiências tão vívidas que sentem o futuro se repetir diante delas. Um relato clássico é o de pessoas que conhecem alguém pela primeira vez, mas têm a sensação esmagadora de já ter passado horas ou até dias com essa pessoa. Alguns chegam a lembrar detalhes precisos,
gestos, frases, até emoções que não poderiam ter acontecido antes. Há casos documentados em estudos psicológicos, como pacientes que, durante crises epiléticas, tiveram déjà-vus tão intensos que acreditavam estar revivendo momentos inteiros de suas vidas. Mas, além dos laboratórios, a internet está cheia de relatos anônimos, sonhos que se repetem como se fossem reais, e encontros estranhos que parecem saídos de outra dimensão, momentos que deixam uma marca psicológica profunda. Alguns até dizem que esses flashes de déjà-vu são mensagens do próprio universo. Outros relatam que essas sensações acontecem em lugares específicos, como ruas vazias ou quartos silenciosos, como se o ambiente amplificasse a percepção de que algo já aconteceu. E o mais inquietante, esses relatos não têm um padrão. Podem acontecer a qualquer hora, com qualquer pessoa. E mesmo que a ciência tente racionalizar tudo, a experiência continua sendo extremamente subjetiva e intensa, e muitas vezes desconcertante para cada um de nós. Depois de ouvir ciência, teorias e relatos de quem realmente sentiu o déjà vu, fica impossível encarar essa experiência como algo trivial, porque ela nos lembra que a realidade pode ser mais frágil e complexa do que queremos acreditar. O déjà vu não é só uma sensação passageira, ele é um aviso silencioso de que a nossa percepção pode estar falhando ou que há algo escondido além do que conseguimos compreender. Cada instante que parece repetido nos força a questionar o que é real, o que já aconteceu, e até que ponto podemos confiar em nossa própria memória. Talvez nunca tenhamos respostas para isso. Talvez cada déjà vu seja apenas um fragmento de algo maior, um pequeno buraco na lógica do tempo, na linha do universo, ou até na própria simulação em que vivemos. E essa incerteza, por mais desconfortável que seja, é exatamente o que torna a sensação tão intensa, hipnótica e perturbadora. Por favor, não tente pensar nisso demais. Apenas observe, sinta e deixe que o mistério do déjà vu se infiltre na sua mente. Porque é exatamente isso que ele quer, que você perceba que a realidade nunca é tão instável quanto parece.